Em termos práticos, o projeto nasceu da nossa vontade de ajudar a comunidade a enfrentar o desafio da pandemia do Covid-19, e o nosso foco foi o conjunto de públicos mais vulneráveis, nomeadamente, inicialmente, pensámos nos lares e residências para idosos, e depois, mais tarde, surgiu também a necessidade de envolvermos e a utilidade de envolvermos as instituições que acolhem pessoas com deficiência. O projeto foi desenvolvido pela Create. Inicialmente começámos em contacto com o Hospital de Espírito Santo de Évora. Eu sou de Évora e disponibilizei-me desde a primeira hora, não só para essa entidade, mas também para outras em Portugal, para ajudar. E percebemos que, basicamente, o tema das infecções respiratórias e as complicações de pneumonias bilaterais era um tema muito sensível, em particular nas pessoas idosas, porque, como estão acamadas e não têm tanta atividade física, muitas das vezes é difícil fazer esse despiste precoce. O Hospital do Espírito Santo de Évora mostrou interesse no projeto, a direção clínica, o serviço de pneumologia. O desafio que se nos colocava a seguir foi: ok, mas nós somos instituição de saúde, tratamos das pessoas quando elas estão numa situação de doença, mas não temos um envolvimento direto com elas no dia a dia, porque elas são acompanhadas nas instituições que estão institucionalmente a cargo da Segurança Social e não do Ministério da Saúde. E então aquilo que foi desde logo facilitado foi o nosso contacto também com as instituições na área da Segurança Social. Falámos com a Direção Regional da Segurança Social de Évora, que nos pôs em contacto muito rapidamente com a União Distrital das IPSS, na pessoa do Tiago Balroado, que é responsável pela IPSS no Distrito de Évora, também com o Secretariado Regional do Distrito da União de Misericórdias Portuguesas, na pessoa do Manuel Galante, e também com a Maria João, que tem a responsabilidade da Confocup e da FENACERS, e que tem as cooperativas, portanto, no Distrito. Depois colocava-se outra questão, quando falamos com essas instituições, que é: ok, fantástico, é super útil fazermos essa monitorização precoce utilizando oxímetros, porque no caso a ideia que surgiu foi de utilizar o oxímetro como meio complementar, para além daquelas que são as medições de temperatura e a análise de outros parâmetros que também são recomendados pela Direção-Geral de Saúde. E o desafio que se colocava a seguir é: ok, mas há instituições que não têm oxímetros. O que é que fazemos? Nós contactámos alguns distribuidores em Portugal, contactámos a ANF. É difícil encontrar estoques de equipamento médico hoje em dia em Portugal. Felizmente, eu já tinha estado envolvido também noutras frentes a tentar encontrar fontes alternativas de equipamentos médicos através da Entrepreneur Organization Network, que é uma rede de empreendedores a nível mundial, que tem 14 mil empresários espalhados pelo mundo, com empresas insignificantes como a Create, mas com outras empresas mais relevantes, como o caso da Trivago ou outras. E felizmente nós conseguimos estabelecer pontos de ligação com outras geografias, no sentido de encontrar fontes de fornecimento de equipamento médico, e através desses contactos também nós próprios decidimos fazer uma encomenda e fazer uma doação de 200 oxímetros. O Distrito de Évora tinha 128, salvo erro, unidades, e aquilo que eu pensei foi: pelo menos o distrito de onde sou natural conseguiria ser coberto por esta iniciativa, no caso de, efetivamente, nenhuma das instituições ter oxímetros, o que seria um cenário muito pessimista. Em paralelo, portanto, felizmente conseguimos que os oxímetros chegassem em 8 dias a Portugal, que fossem desalfandegados em 27 minutos. Houve um enorme empenhamento de todas as entidades envolvidas em garantir a maior agilidade possível. Fruto do bom feedback que tivemos e do interesse, nós próprios, enquanto empresa de tecnologia, nos disponibilizámos para fazer uma aplicação onde fosse colocado um algoritmo que simplificasse o trabalho às instituições, porque na prática as instituições pareceu-lhes ótimo, mas depois leem um nível de saturação no sangue, leem uma temperatura, mas ficam sem saber se aquilo é para encaminhar para o Serviço Nacional de Saúde, não é? Ficam com dúvidas. Portanto, falámos com
novamente com o Hospital de Évora. A equipa de pneumologia disponibilizou-se para nos ajudar também a definir o protocolo que nós implementámos enquanto algoritmo na aplicação. E, entretanto, fruto do bom feedback que tivemos, houve outras instituições que mostraram interesse, primeiro em Beja, depois em Santarém, e depois, quando nos pediram também para dar mais visibilidade ao projeto, lançámos um site. As pessoas, ao acederem ao site, mostravam interesse, entravam em contato connosco, e nós decidimos, a semana passada, proativamente informar todas as ERPs que passávamos a estar disponíveis para que elas fizessem o seu autorregistro no site. O protocolo da aplicação foi implementado com base nas recomendações do Serviço de Especialidades Médicas e da equipa de pneumologia do Hospital Distrital de Évora. Em paralelo, há o interesse por parte de outras entidades em se envolverem também no projeto, nomeadamente ao nível do Distrito de Beja e ao nível do Distrito de Santarém, mas simultaneamente, como nós fazemos algumas, e eu em particular, alguns posts no LinkedIn sobre o tema, há pessoas que mostram interesse de outras instituições no país e nós acabamos por decidir alargar a participação ao projeto a qualquer instituição de lares ou residências que acolham idosos ou pessoas com deficiência a nível de todo o país. Felizmente hoje estamos numa realidade em que contamos com uma presença em todos os distritos do território continental, portanto falta-nos chegar à Madeira e aos Açores, obviamente com um enorme trabalho ainda, porque estamos a falar de um universo de mais de 2.500 instituições e mais de 97.000 utentes nessas mesmas instituições. Neste momento estamos em contacto com instituições ao nível nacional para alargar o projeto a mais unidades. Ainda há pouco, há meia hora, terminámos uma sessão com os associados da Confcup e da FENACERCI para alargar o projeto a todos os associados que tenham interesse a nível nacional dessa mesma associação, e estamos em contacto com as demais associações nacionais do setor para também alargarmos na medida daquilo em que pudermos ser úteis. Quem é que nós envolvemos? Portanto, envolvemos o setor da saúde e o setor da segurança social, por assim dizer. Portanto, envolvemos profissionais de saúde para validarem os protocolos que utilizamos na aplicação para efeitos de caracterização da situação dos utentes, e depois envolvemos quem conhece no terreno as unidades onde os utentes estão, sejam elas IPSS, misericórdias, confederações, cooperativas, o que seja. Okay? Portanto, nós aqui também, como somos de fora do setor, nós somos do setor de tecnologia, não conhecíamos bem este setor, nós demos aqui uma visão um bocadinho menos institucionalista, mais prática, de pôr as pessoas a falar para resolver um problema. E, portanto, felizmente tivemos enorme colaboração de todas as entidades. Por exemplo, para lhe dar o exemplo, os oxímetros que nós distribuímos ao nível do Distrito de Évora, tivemos desde a primeira hora a disponibilidade dos bombeiros, a partir da Federação Distrital de Bombeiros do Distrito de Évora, para garantir a logística de distribuição, visto que eles, com frequência, acabam por ir aos lares e às residências para idosos, levar utentes e buscar utentes, conhecem bem a realidade e, portanto, ajudaram-nos na distribuição. A União de Misericórdias, a União Distrital de IPSS e a Confcup ajudou-nos no levantamento de necessidades de oxímetros por parte das instituições da região. Portanto, foi um trabalho de equipa entre muita gente, muitas pessoas com boa vontade, mais focadas naquilo que é o fim último, que é ajudar as instituições a monitorizar e a acompanhar melhor os seus utentes e a evitar que haja situações de infecção respiratória que não sejam detectadas atempadamente e que levem a situações mais complicadas e com uma pressão maior para o Serviço Nacional de Saúde. Em termos de processo, a primeira situação é qualquer instituição que tenha interesse em ter acesso à aplicação, basta ir ao site maispróximo.pt, fazer o seu registro de instituição e automaticamente fica com a possibilidade de aceder à aplicação. A partir daí, quem criou essa instância, portanto, essa instituição, pode criar mais profissionais da instituição, seja a direção técnica, sejam pessoal de enfermagem dessa instituição, e qualquer dessas pessoas pode passar a fazer as medições aos utentes. E depois, a direção clínica da unidade, ou o serviço de enfermagem da unidade, tem acesso a um dashboard
onde lhe é mostrada a situação dos utentes e qual é que é o nível de atenção que é necessário a cada utente. No caso dos utentes em que é necessário fazer o encaminhamento, essa indicação é explicitada na própria aplicação e caso haja uma intenção de transferência de um utente entre, por exemplo, duas instituições, porque há uma instituição que apenas tem utentes Covid e outra instituição que tem utentes não Covid, é possível, mediante a autorização de ambas as partes, fazer um pedido de transferência do utente entre duas instituições. Okay? Neste momento, o produto, a sua primeira versão está desenvolvida e está em produção. Nós temos, neste momento, centenas de utentes registados na plataforma em mais de uma centena de instituições a cobrir os 18 distritos do território continental, como digo. Falta-nos cobrir o território dos Açores e da Madeira, onde infelizmente ainda não conseguimos chegar. Estamos em paralelo a fazer duas coisas. Uma é continuar a permitir o onboarding de instituições de forma livre através do site e, em paralelo, ao nível de distrito a distrito, fazer o levantamento de necessidades e fazer ações de esclarecimento de dúvidas junto das instituições desses mesmos distritos, no caso de tal ser necessário. Um dos grandes desafios é dar visibilidade do projeto. Nós estamos a fazê-lo junto das associações do setor, portanto, das entidades que conhecem melhor o terreno, disponibilizando-nos para fazer sessões de esclarecimento junto dos respectivos associados. Simultaneamente, disponibilizamos também um website muito simples, que foi feito em 3 dias, em tempo recorde, mas com o objetivo de garantir que havia informação disponível sobre o projeto. Disponibilizamos também um grupo de Facebook onde partilharemos informação mais a miúdo sobre o projeto. Em relação à aplicação, continuamos a recolher feedback e a trabalhar para melhorar essa aplicação. Um dos receios que nós tínhamos inicialmente tinha a ver com o facto de podermos ter muitas solicitações e muitos pedidos de ajuda e, efetivamente, a nossa estrutura não está pensada para ser um call center a 2.500 instituições no setor da segurança social. Felizmente, a aplicação é de utilização muito simples e temos tido poucas necessidades de esclarecimento de dúvidas aos utentes e temos conseguido responder de forma muito ágil às pessoas que nos têm contactado. Obviamente, também com uma enorme disponibilidade da nossa equipa, que se tem dedicado 7 dias por semana ao projeto, muito para além daquilo que seria normal num projeto normal de tecnologias de informação em que nos envolvemos, mas nós sentimos todos que temos aqui um contributo adicional a dar e é com um enorme prazer que nos sentimos úteis neste processo.